Olá, meus queridos e amados. Estamos voltando a nossas mensagens, estudos sobre o tema O Rei está voltando. Na última ocasião, estivemos tratando e então falando sobre a proclamação do Evangelho, a nossa responsabilidade de evangelizar o mundo enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi ao céu, deixou os apóstolos que realizaram o seu trabalho e a Igreja continua este trabalho de evangelização do mundo. Mas na continuidade de nossos estudos, pensando que a Igreja completou sua tarefa e que o arrebatamento aconteceu no andamento histórico dos nossos estudos, pensando como isso já tivesse acontecido, nós falamos na última ocasião, inclusive dando ênfase que os que ouviram, os que creram, os que foram selados, lá de Efésios 1:13, que são os crentes, o versículo 18 de Efésios 1 diz que os iluminados da sua mente, que compreenderam a verdade de Deus, do Evangelho. Então somente os salvos foram de fato arrebatados por ocasião desta ação do Senhor Jesus Cristo tomando a sua igreja. Então nós dissemos que vamos ao céu como igreja do Senhor Jesus Cristo no ressoar da última trombeta, no arrebatamento. Então nós lembramos que havia dois eventos que iriam acontecer após o arrebatamento da igreja que nós já tratamos. Esses dois eventos, como nós já dissemos e nós falamos, são primeiro o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro, que é o que nós queremos tratar hoje à noite com vocês. Então vejamos, os santos da igreja foram tomados e foram ao céu e estarão no céu juntamente com Cristo antes de voltarem com Ele como sua igreja no céu 7 anos, porque na terra está acontecendo a tribulação, que é o nosso assunto que vai se seguir depois. Mas quando a igreja é tomada ao céu, ela se apresenta ao Senhor Jesus Cristo, e este evento é chamado o tribunal de Cristo, o tribunal do Senhor Jesus Cristo. Neste tribunal, uma vez que só os salvos estarão lá, somente os salvos estarão presentes no tribunal de Cristo, não vai tratar da condenação do pecado em nossas vidas, porque os pecados já foram julgados na cruz. Então não é um tribunal de condenação. Mas vamos ler o nosso primeiro texto de hoje, que é 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 10. 2 Coríntios 5 e o verso 10, então nos diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Bem ou mal não é falando sobre condenação, porque o tribunal de Cristo é apenas para salvos. É o bem ou mal falando da natureza de nossos atos e de nossas ações, se realmente elas foram boas aos olhos de Deus, se elas foram mais aos olhos de Deus em seu fórum íntimo, no desejo daquele ato ou daquela ação. Então é um tribunal para os salvos, é um tribunal para os santos. Lá estarão todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que aceitaram Jesus como seu Salvador. Romanos 14, voltando um pouquinho de Coríntios, você tem Romanos 14 e o verso de número 10, que também fala deste evento, dizendo assim: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer
ante o tribunal de Cristo, estaremos diante do tribunal de Cristo. Vários textos vão tratar disto, Lucas 14:14 e 1 Coríntios 4 e o verso 5 também tratará destas verdades. Mas vamos ler João no capítulo 3 e o verso de número 18. Queremos o destaque para você entender que há, na verdade, dois grandes tribunais. Este tribunal é o tribunal de Cristo e é para os salvos, não é para condenar, porque lá já estamos salvos, mas é para julgar nossos atos e ações, como vamos já verificar. Mas deixa João capítulo 3 e o verso de número 18, diz assim: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê nele não é condenado, ou não entra em condenação, talvez vai dizer a tradução. Então, os salvos não entrarão mais em condenação, porque os seus pecados já foram julgados. Porém, quem não crê, ele já está condenado. Se não mudar de posição, se não crer em Cristo, ele continuará sob condenação e enfrentará um segundo tribunal. Este é um tribunal de condenação. Este é um tribunal para julgar o nosso serviço cristão, como servos de Deus, como servos do Senhor. Você está em João, vai para o capítulo 5 agora, e veja o versículo de número 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os que ouvirem viverão. Viverão. Está nesse contexto que o Senhor chamará para a presença de Deus todos, que nós já tratamos anteriormente, nós não vamos entrar, mas vamos para Romanos capítulo 5 e o versículo número 1. Romanos 5 e o verso número 1. Vamos voltar a um texto que tem mais referência, ao arrebatamento, já tratamos sobre isso, a ressurreição dos que morreram com Cristo. Mas vamos para Romanos 5, verso 1, que diz assim: 5:1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Justificar é um termo florense dos tribunais, quer dizer declarar justo ou declarar inocente. Então nós já fomos declarados justos, já fomos declarados inocentes pelo juiz, e por isso nós temos uma paz com Deus. Esta paz é uma paz judicial, primeiramente, quer dizer, foi removida a ofensa a Deus e nós estamos em paz com o Senhor, que os nossos pecados foram cancelados por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 8, versículo número 1. Portanto, vá para Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem o 2 ou 3 que ainda vai falar, mas o 1 especialmente. Note, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há condenação. Então este tribunal não é para condenar, porque lá, repito, só estarão os salvos. E se você aceitou Jesus como Salvador, se Ele é o teu Salvador, quando a trombeta soar, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você ouvirá o seu nome e você estará participando do arrebatamento. Os que morreram ressuscitarão para o encontro do Senhor, os que estiverem vivos serão transformados e irão ao encontro do Senhor e se apresentarão a Ele.
não para a condenação, mas um tribunal para julgar nosso serviço cristão. Porque, como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja em Romanos 8 ainda, mas agora o versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele vai seguir. Quem separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia? Bem, quem vai nos acusar? É Deus quem os justifica. De novo, justificar, declarar justo, inocente. Por quê? Porque cremos e recebemos isso como nosso Salvador, e crendo que Ele pagou pelos nossos pecados, então não há mais ofensa contra Deus, foram removidos, não há condenação. Então, há muitos outros textos vão falar sobre isto. 1 Coríntios 11, 31, 32, Hebreus 10, 17, também vai falar sobre isto. Então, sempre bom ter à mão a caneta, que pode registrar o versículo e depois ler aquele que nós não conseguimos ler por causa do tempo aqui. Diz lá Hebreus 10, 17: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Eu não me lembrarei mais de seus pecados, que foram perdoados em Cristo Jesus. Este é o tribunal de Cristo. Que bênção estar na presença de Deus. Você salvo ou salva em Jesus Cristo estará com o Senhor na sua presença. Então, mas é um tribunal e haverá um julgamento. E como já enfatizamos, é o julgamento do seu serviço cristão. Aquilo que você fez, como disse em 2 Coríntios 5:10, que lemos, por meio do seu corpo como servo de Deus. Veja, agora precisamos ler Gálatas, vamos ler, separar alguns textos, são vários para ler, mas Gálatas 6 e o verso de número 7 diz: não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. Deus vai julgar o nosso serviço. E se você for mais adiante, você tem Efésios 6 e o verso de número 8, Efésios 6, 8 diz: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, vai receber de Deus, porque o julgamento, o tribunal de Cristo é o julgamento do nosso serviço, mas é também a ocasião onde Deus quer premiar, quer abençoar aqueles que serviram bem, com dedicação e com consagração, então, ao Senhor. Então é um lugar maravilhoso onde você, como salvo em Jesus Cristo, vai estar, porque é um lugar onde Deus quer premiar o seu bom serviço, o seu testemunho como servo de Deus, como serva do Senhor Jesus Cristo. Agora vá para Colossenses, o próximo livro, capítulo 3, e o verso 24 e 25 diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão, o prêmio da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá agravo, quem fizer agravo receberá agravo, pois não há acepção de pessoas. Então Deus vai nos julgar, devemos servir bem, porque Ele quer nos premiar, senão nada receberemos, digamos, além da nossa salvação, porque lá estaremos na presença de Deus, os salvos, os crentes, os que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, meu amado, é muito importante também, porque quando Jesus ressuscitou, é como que Ele trouxe a capacitação para nós vivermos a vida cristã com poder, com autoridade, com sabedoria e com entendimento. Agora vamos para, talvez é um dos textos principais do Tribunal de Cristo para nós falarmos, é 1 Coríntios. Agora volte atrás nos livros e vá para
1 Coríntios, no capítulo 3 e o verso de número 13. Aqui tem uma base também daquele grande dia diante do Senhor Jesus Cristo para os salvos. 3,13 diz assim: e a obra de cada um se manifestará, vai se revelar naquele dia, na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Pelo fogo. Veja, e depois disso você vai entender, o fogo serve para purificar. Quando você pega o ouro na sua forma rústica, inicial, você coloca o fogo para que o fogo possa depurar, para que o fogo possa queimar, para remover todas as impurezas desta pedra preciosa. Então o fogo vai depurar, então é para remover as impurezas. É o modo de Deus dizer que Deus vai provar, vai colocar no fogo para remover todas as impurezas e deixar apenas a pedra preciosa, para deixar apenas o ouro, para remover aquilo que é impuro. Então nossas obras serão colocadas sobre o fogo, sobre o altar de Deus, para ser julgada, para remover as imperfeições, para que Deus possa então estar dando a qualificação exata da nossa obra, da sua natureza. Então é assim usada a figura do fogo. Aí diz o verso 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. A sua obra será provada por Deus, como que pelo fogo. E se ela for aprovada, se ela permanecer, quer dizer, se ela for aprovada por Deus, você receberá o galardão. Deus irá lhe presentear, Deus irá lhe abençoar de uma maneira especial. É o seu serviço, se foi um serviço prestado que verdadeiramente honrou a Deus, que o seu serviço, o seu testemunho, a sua vida realmente glorificou a Deus, exaltou ao Senhor, enquanto você está vivendo como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um servo de Deus. Veja o versículo de número 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, não receberá nada, não terá algo correspondente ao seu testemunho, à sua ação para Deus, para o Senhor, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Será salvo, não perderá, porque, como já dissemos aqui, não é para condenar, é para julgar nossos atos, nossas ações, nossas atividades cristãs, como homem de Deus, como servas ou servos do Senhor. Se queimar, quer dizer, foi reprovada por Deus. O que isso quer dizer é que a intenção ao realizar a obra, seja cantando, seja adorando, seja testemunhando do Senhor, sendo contribuindo, fazendo qualquer ação, como diz no outro lugar: ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso não serve para nada. Para Deus não tem valor. Talvez recebeu os aplausos dos homens, dos que estão testemunhando o que eu estou fazendo, mas se a intenção é errada, é para me promover, para aparecer, para isso, para aquilo, Deus não irá premiar, porque a intenção não foi boa, embora possa até ter produzido bênção diante de Deus. Verso de número 16: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos templo de Deus, então nossas ações precisam ser correspondentes à nossa filiação como filhos de Deus. Agora voltemos aí ao versículo 13, o versículo de número 12, ao versículo de número 12. Veja aí, versículo 12 agora: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. Então veja que o versículo 12
nós lemos o verso 13, 14, 15 primeiro, mas o versículo 12 diz que as nossas obras, o nosso serviço é comparado verso 12, comparado ao ouro, à prata e à pedra preciosa. Quer dizer, eu estou fazendo o melhor, eu estou servindo e oferecendo a Deus o melhor que eu posso. Ouro, prata, pedra preciosa. Isto é a qualidade, a natureza do meu serviço cristão, do que eu estou oferecendo ao Senhor. Eu quero oferecer a Ele o meu melhor para o meu Deus. Se eu puder oferecer ouro, oferecerei ouro. Quer dizer, o melhor do meu serviço é testemunhando de Cristo, adorando, cantando, louvando a Deus na igreja, testemunhando, distribuindo folheto, falando do seu amor, dando um bom testemunho de vida cristã, fora da igreja, na igreja. Ouro, prata preciosa, pedras preciosas. Mas ele disse que também alguém pode oferecer a Deus um tipo de serviço que parece palha, parece madeira, parece feno, né? Quer dizer, um serviço cristão que a gente pode dizer de refúgio, que não tem nenhum valor, a intenção completamente errada. Então Deus que julga, diz no outro lugar, o coração, não a aparência do meu ato, Ele não irá aprovar estes atos, não receberá nada da parte de Deus. Aí nós voltamos para o 13, 14 e 15, porque vai colocar sobre o altar de Deus. A prata vai purificar, o ouro vai purificar, as pedras preciosas irão purificar, passando pelo fogo. Mas se você colocar palha, feno, né, e madeira, a madeira vai demorar um pouco mais para consumir, mas você tem a palha e o feno, que é quase a mesma coisa, né? E quando mal chegar próximo a palha do fogo, já se consumirá completamente. Então, infelizmente, há pessoas que confessaram a Jesus como seu Salvador, mas não têm oferecido nada a Deus. O seu testemunho é muito fraco, é muito débil, não revela a glória de Deus, não revela o poder de Deus, não serve ao Senhor, não oferece a Deus adoração como Deus merece, na medida em que Deus deve receber. E então, quando colocado diante de Deus, será reprovado. Então as suas ações não merecem receber, como ele disse antes, um galardão, um prêmio pelo seu ato, pela sua ação, porque foi reprovado por Deus. Não ofereceu o seu melhor, às vezes ofereceu o refúgio para Deus, né? Refúgio é material de terceiro, aquilo que sobrou, que restou, aí aquilo foi que eu ofereci. Em vez de construir uma casa para Deus de ouro, de prata, está construindo um puxado, né? 4 paus de madeira, uma lona por cima, e dizer: está aqui, Senhor, isso é o meu melhor para ti. Não receberá de Deus, embora seja salvo, como já lemos, mas não tem prêmio da parte de Deus, porque o galardão será correspondente ao seu serviço, ao seu temor, aquilo que você está oferecendo para Deus. Olha, eu quero ler deste item, Apocalipse capítulo 3, diz assim, versículo 11, Apocalipse 3, 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Jesus vem, quando ele vier nós vamos apresentar como você está servindo ao Senhor, como a sua fé nele está se revelando, está mostrando-se, comparada a um ouro, a pedras preciosas, a prata, ou a feno, a palha, a madeira, que se Deus colocar à prova, não restará nada. Cuidado, né? Cuidado no sentido de ofereça o melhor para Deus. Jesus disse assim: junta tesouro no céu, lá ladrão não rouba, nem a ferrugem e a traça comem. Guarda tesouros no céu, né? Faz a tua obra, o teu serviço prestado a Cristo, ao Senhor. Lembre-se, a obra não é para achar a salvação de Cristo, porque somos salvos pela fé em Jesus. Porém, as obras
são ações que revelam que nós somos salvos e que nós temos grande zelo por Deus, nós temos grande zelo pelo Senhor. É isto que as obras vão então revelar ao nosso Deus. A Bíblia diz que tudo que façamos, seja em palavras, seja em atos, seja em ações, façamos para a glória de Deus, façamos para a glória do Senhor. Quero ler um último texto aqui, ver se acho referente a isto, o texto, deixe-me ver se aqui, senão nós vamos passar, porque não queremos perder o tempo, não o tempo, mas para achar o texto que nós guardamos. Mas é exatamente isso, o texto que estamos falando, tudo que fizeres, fazer como para agradar ao Senhor e não para agradar aos homens. Mas não vamos parar aqui. 1 Coríntios 15, 58 também fala que devemos servir a Deus, porque servir ao Senhor não é vão. Nunca é vão se você servir assim. Jesus disse que até um copo d'água que você der, um homem de Deus, servo de Deus, servo do Senhor, Deus irá lhe retribuir, se você faz com a intenção correta e adequada. Bem, vamos lá. O próprio Cristo já tinha falado em Lucas 14, que a recompensa pelas obras praticadas seria entregue na chamada ressurreição dos justos, né? Ou por ocasião do arrebatamento. Em texto como 1 Coríntios 4, 5, Apocalipse 22 e o verso 12, que já tratamos sobre isso. Esta premiação é então acontecida no arrebatamento, quando nós vamos ao céu com o Senhor. Mas eu quero ainda concluir nossa meditação de hoje lembrando ainda das bodas do Cordeiro. A Bíblia fala em Apocalipse 19 que há uma bolda. O que é a bolda? É um casamento, né? É um casamento. Veja Apocalipse 19, verso de número 7. Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as boldas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha aí, a sua esposa aprontou. Verso 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, dos crentes, dos salvos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Então, as bodas do Cordeiro é o casamento, é o relacionamento entre a igreja de Senhor Jesus Cristo, que é a noiva, que aqui diz que já se aprontou, já se ataviou, o vestido está puro, limpo, como diz Efésios 5, 25, 26, sem mancha, sem mácula, porque os pecados foram removidos, já se vestiu. O Cordeiro é o noivo e a noiva é a igreja. Então as bodas vai oficializar. Comumente dizemos então que a noiva está na terra, a igreja, o noivo está no céu, que é o Senhor Jesus Cristo, mas precisa haver um casamento, onde agora a noiva estará com Cristo juntos para sempre. E isto oficialmente vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Primeiro, o arrebatamento nos leva ao encontro de Cristo. Lá, nossas obras, nosso serviço cristão serão julgados, premiados. Aqueles que serviram bem, outros talvez não recebam nenhuma premiação, mas foram lavados pelo sangue do Cordeiro, estarão lá como salvos em Jesus Cristo. E ao final, próximo ao fim dos 7 anos, estará acontecendo no céu, acontecem as bodas do Cordeiro, o casamento oficial, o enlace oficial, onde a igreja então estará para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Isto é chamado as bodas do Cordeiro, né? Que coisa maravilhosa. O julgamento já aconteceu, a recompensa foi dada, a justiça revelada, e agora a noiva é unida eternamente com o Senhor Jesus Cristo para
para sempre. Veja 2 Coríntios 11, vamos ler 2 Coríntios capítulo 11 e o verso de número 2. 2 Coríntios 11 e o verso de número 2 diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Que bênção, meu irmão, minha irmã, jovem, criança. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, se você aceitou Ele como teu Salvador, a trombeta vai soar e nós estamos aguardando isso em meio a toda a turbulência desse mundo, para que possamos ir ao encontro do Senhor, para que Ele vai nos receber. Ele não virá à terra, nós iremos ao encontro dEle nos ares, como tratamos na mensagem anterior, e nós vamos nos apresentar a Ele. Teremos o privilégio de dizer: Senhor, eu te servi, como se diz, né? Vou apresentar minhas mãos ao Senhor. O que apresentarei ao Senhor? Que serviço, que obra, aquilo que fiz com zelo, com ardor, pedra preciosa, prata, ouro, ou se fui tanto negligente ao Senhor, não terá prêmio, galardão, mas eu estarei lá. Mas o alvo de Deus é que você faça o seu melhor, porque Ele fez o seu melhor para nós, deu o seu Filho, o seu único Filho. Ele se fez homem para poder receber a morte e pagar pelos nossos pecados. E então, ao fim daqueles 7 anos, perto dele, o enlace, o casamento, que diz aqui, preparando a virgem pura ao marido que é Cristo. E então a igreja casa, sela seu relacionamento para estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Aqui acontece a união formal entre Cristo e a sua igreja, um relacionamento, meu amado, meu irmão, eterno. A noiva na terra, o noivo no céu, mas as bodas vão selar esse ajuntamento. Agora somos estrangeiros, diz Filipenses 3:20, estrangeiros aqui, porque a nossa pátria é o céu. O arrebatamento vai nos levar para o lar de glória. É uma transferência também dos embaixadores. Nós somos embaixadores em 2 Coríntios 5:20, representante de Cristo na terra, representante do céu aqui na terra. Mas nós, como embaixadores, vamos ser transferidos para a nossa verdadeira cidadania, para o nosso verdadeiro lar, para o céu, para estarmos com o nosso Deus, para estar com o nosso Senhor. Então se regozije, se alegre em Deus e espere pelo seu Salvador, e espere pelo seu Redentor, espere pelo Senhor Jesus Cristo. Quando a trombeta soar, você em Cristo Jesus, que tem a sua fé nele, e irá ao seu encontro e desfrutará daquele momento tão especial de estar com Cristo, de estar com o Senhor. As Escrituras não têm nenhuma sugestão de que a igreja passará pela grande tribulação que esse mundo vai enfrentar. Não tem nenhuma sugestão. Nós somos do dia e não da noite, disse o próprio Senhor. Nós ansiamos e esperamos pela bendita esperança de Cristo Jesus, é o que diz, como Tito 2:13 nos fala. É isso que nós aguardamos e esperamos. Deus te abençoe e procure viver o melhor para Deus, para o Senhor, para aquele dia ser um dia de grande glória e graça na sua vida, meu amado. Deus te abençoe. Se não aceitou Jesus como Salvador, você deve fazê-lo. Lave seus pecados no sangue do Cordeiro. 1 João 1:9 serve tanto para o descrente, mas serve especialmente para o salvo. 1:9, 1:7, 1 João, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Nós temos falhas, faltas, mas o sangue de Cristo, nós pedimos perdão, Ele nos purifica. Estamos em paz com o Senhor, para chegar naquele dia, como diz a Escritura, como na forma de noiva, com vestido puro, santo, sem mácula, mancha ou coisa semelhante, como diz Efésios 5:5 e 6, vai dizendo sobre esse relacionamento, sobre a ação de Cristo, sobre a sua igreja, como aqui no último texto que lemos é tão maravilhoso,
porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, pedimos a bênção sobre a sua vida, para você viver fielmente para Deus. E oramos pela tua casa, pedimos pela tua família, que Deus abençoe sua casa. Todos se preparem para estar com Jesus. É a nossa oração. Vamos fazer esta oração final em Cristo Jesus. Pai, nós oramos pedindo a tua bênção sobre o lar deste homem, desta mulher, deste jovem, ou até mesmo desta criança, daquele que nos ouve. Que a graça do Senhor opere, ó Deus, sobre sua vida. Se não for salvo, para que salve esta alma ao Senhor. E como salvo, Pai Santo, persevere servindo ao Senhor com fidelidade e oferecendo o seu melhor para Deus. Em nome de Cristo oramos. Te damos graças, meu Pai Santo. Amém. Até a próxima, onde devemos falar sobre a tribulação. Até lá. Deus te abençoe.